Eu sou uma ativadora de futuros desejáveis. E foi no verão de 95 que tecnologia e magia entraram juntas e se ativaram na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro computador que minha mãe trouxe para casa. E se vocês estavam lá em 95, vão lembrar também. Era uma mistura de uma televisão branca, bege, que a gente não sabia direito o que aquilo era capaz de fazer. Tinha ouvido alguma coisa como romper tempo e espaço, mas a família decidiu fazer o primeiro experimento, uma viagem para a França, dentro do Louvre, para que a gente pudesse ver a Mona Lisa. A Mona Lisa, via internet de escada, levou 1h30 para descer, pixel a pixel. Mas quando ela estava inteira ali, a gente conseguiu ter a nossa primeira experiência de teletransporte. Hoje em dia, cada vez que você abre o seu celular, você é teletransportado para algum lugar. E essa fronteira de tempo e espaço é vivida todas as vezes. Mas não era assim em 95. Outra coisa mágica também aconteceu naquela mesma noite. Eu consegui achar um arquivo com 24 fotos do Brad Pitt. Bom, para uma menina de 15 anos, para quem também esteve lá, isso significava 2 anos inteirinhos de revista adolescente. Um capricho que a gente não estava acostumado ainda. Mas a maior mágica aconteceu semanas depois. Eu viajei para férias na casa dos meus avós, como geralmente eu fazia, e o meu lugar favorito ali era a biblioteca do meu tio René, que era uma mistura de livraria e museu, e tinha livros e peças, e eu adorava ficar lá boa parte das férias. Mas, em especial, um livro me chamou a atenção. Ele vinha no título assim: Eram os deuses astronautas? O autor havia viajado por vários lugares do planeta, todos aqueles sítios arqueológicos de cidades que a gente conhece, como as do Egito, cheia de pirâmides, até aquelas pedras redondas que ninguém sabe direito o que faz até hoje. Mas ele tinha uma proposta especial para aquilo tudo. Ele falava que não foram os deuses que ajudaram aqueles povos antigos e ancestrais a fazerem tudo aquilo. Na verdade, foram astronautas que chegaram aqui e transferiram tecnologia. Eu não preciso dizer o quanto aquilo me impactou. Mas uma fotografia em especial de um deus maia, a original é essa vermelha, que está num templo no México, e a do livro era essa. Bom, eu não preciso dizer para vocês que é até meio difícil de enxergar, parece um ser que está em uma máquina que voa, mas uma parte da foto me chamou muita atenção. Ele estava debruçado, digitando algo numa posição que eu havia visto os meus pais, as minhas irmãs, algumas semanas antes. Eu falei, cara, ele tá digitando um computador. Bom, isso foi o suficiente para, ao longo dos meus próximos 15 anos, eu também percorrer os mesmos caminhos que o autor percorreu. Para que eu pudesse, naturalmente, checar por mim mesma. A carreira seguiu pelo lado da tecnologia, porque foi uma das paixões adquiridas naquele verão. Mas ela foi para esse lado, e é um privilégio eu estar contando isso pela primeira vez. Eu nunca contei em público essa história. Então, para todo lugar que a minha profissão me mandava, geralmente tinha a ver com cidades, empresas, organizações que já estavam buscando presente, expandido, ou seja, trazer o futuro para o presente. E era óbvio que tecnologia estava envolvida naquilo. Então, eu ia fazer uma reunião em Londres e, magicamente, eu olhava qual era a cidade ao redor que eu podia visitar também essas civilizações ancestrais. E elas estavam muito próximas sempre. Eu ia fazer um final de pesquisa de mestrado na China e uma grande muralha ancestral também estava lá. Eu ia visitar um cliente na cidade do México e as pirâmides de povos que a gente não sabe direito quem eles são ainda, estavam a 40 minutos do aeroporto. E eu fiz muito disso na minha vida. Tecnologia do futuro com tecnologia do passado. E eu tive muitas reflexões, e eu poderia falar até amanhã sobre todas elas, mas a gente vai compartilhar 2. A primeira delas é que tecnologia de verdade não tem a ver com o fim em si. Tem a ver quanto uma quantidade de pessoas consegue entendê-las e usá-las
com um propósito que a maioria entende que é necessário. E isso aconteceu em toda a nossa história. Se a gente pegar, por exemplo, os dados, a gente vê que eles são hoje o novo petróleo. E São Francisco entendeu isso muito bem lá nos Estados Unidos e deixou todos os dados abertos para que os cidadãos e as pessoas que lá vivem possam produzir e ter conhecimento e cocriarem coisas com base naquilo que é de bem comum. Mas eu também vi, lá em Cusco, que era a capital do Império Inca, a internet móvel mais incrível de todas. Era uma que os homens corriam com ela na cintura, cheia de nós, que eles conheciam como nós que falavam. Eles corriam por 2 quilômetros da capital do Império, no centro do Peru, até lá embaixo, na Argentina, e até 72 horas as informações corriam de um lado para o outro. As primeiras partes desse cinto eram dados de bem comum, quantidade de homens, de mulheres, animais, grãos. Dali para frente tinha uma criptografia que só a liderança sabia, mas tudo que era necessário para que a vida fluísse e o progresso acontecesse, todo mundo sabia ler. Quando a gente fala de automatização, a gente tem Songdo, na Coreia do Sul, com todos os apartamentos com energia e saneamento automatizado. Mas a gente tinha em Machu Picchu, que era aquela cidade bonita na montanha, e todas as suas cidades ao redor, com uma quantidade de coisas tecnológicas na parte de duto de água, que aquela água corria, e corre até hoje. Uma das fotos que vocês podem ver ali em cima é uma foto que a gente tirou, e a água tinha para todas as casas também, e funciona até hoje. Energia solar é necessária, a gente precisa migrar de uma vez por todas dessas matrizes antigas, onde a gente tira dinossauro líquido da Terra e continua tentando mandar naves para o espaço à base disso, e de uma vez por todas entrar em matrizes limpas de energia. E energia solar é uma delas. E a gente vê cidades como Copenhague, na Dinamarca, com todos os seus postes de luz à base de energia solar, e eles conseguem medir qualidade de ar a partir dessa energia limpa. Energia solar também era aqui maias, e as civilizações dos sambaquis aqui, das montanhas, enfim, catarinenses, também faziam. Mas era de um outro lugar. Eles olhavam para as estrelas e eles mapeavam o Sol e as estrelas através do que hoje a gente conhece como astroarqueonomia, ou arqueologia. E desse lugar eles conseguiam determinar desde o ideal para plantar, para colher, para recolher, para fazer guerras, para recolher esse processo. Era tudo baseado nessas leituras, e elas eram milimétricas. Quem já visitou lugares como esse, sabe que o Sol bate milimetricamente 2 vezes por ano. 21 de março, 21 de dezembro, que são os solstícios. Então, tecnologia não tem a ver com aquela tecnologia que ainda vai chegar e que está no futuro. Tem a ver com o quanto a gente consegue capturar delas e transformá-las para o bem comum. A segunda reflexão que eu trago é tecnomagia. Elige, o que é isso? Tecnomagia, eu vou usar uma frase de um autor que talvez vocês não conheçam o nome, mas certamente conhecem a obra. Arthur Clarke escreveu 2001, Odisseia no Espaço. E a frase que eu uso para minha segunda reflexão é essa daqui. Ele diz que toda tecnologia madura é indistinguível da magia. Então, tecnologia madura, ressignificada, usada para exponenciar uma sociedade, é encantamento puro. E, geralmente, está associado com pessoas que entendem isso, ressignificam tecnologias e ativam naquele futuro. São ativadores de futuro que produzem tecnomagia. Se a gente perguntasse, e provavelmente se você olhar do lado e ver alguém concordando com isso, você deve ter encontrado mais um deles, porque nós já somos muitos. E se você perguntar para um ativador de futuro qual é a tecnologia para a gente explicar inteligência artificial, robôs, automatização, eles certamente vão concordar que todo trabalho que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. E não no sentido de cruel, mas no sentido de duro. E eles sabem que a hora que o humano para de ter medo de perder seu emprego para a máquina e começa a fazer parcerias, a gente não vai ser substituído, a gente vai ser aprimorado. Um médico que se permite ter um robô auxiliando numa cirurgia é um médico que vai ter uma cirurgia mais precisa. Um médico que se permite ter uma inteligência artificial ajudando num diagnóstico é um médico que vai ter um diagnóstico muito mais individual.
Um ativador de futuro que entende o lado das realidades imersivas, ele vai dizer que aquilo não é videogame que vai viciar todos os nossos jovens e crianças. Ele vai entender que nós seremos construtores de mundos em cima do mundo, nós seremos arquitetos de memórias. Porque essa foto que vocês estão vendo já é a versão beta do Google, porque a gente conhece como o mapa do planeta. Nós já estamos digitalizando, pontinho a pontinho, todos os lugares desse planeta. E dentro das versões dos óculos imersivos, a gente pode voar em qualquer lugar, pousar e ter experiências, e não mais só conhecimento, como hoje as janelas nos permitem colocar a cabeça. A gente vai colocar o corpo inteiro lá dentro. E tirar memórias produzidas em conjunto. Quando a gente fala de mídias sociais, a gente está falando de uma ferramenta que vai ensinar que nós não estamos separados, que a separação é uma ilusão. Nós temos atualmente quase 50% da população mundial, o que dá pouco mais de 3 bilhões e meio de pessoas conectadas de alguma forma à internet. Olha a quantidade de revolução e evolução que a gente conseguiu por conta dessas trocas humanas. Imagina quando for todos os humanos, de alguma forma, tendo a possibilidade de acessar essa inteligência, essa construção em rede. É praticamente transmissão de pensamento para qualquer um, a qualquer momento, em 3 cliques. Quando você pergunta para um ativador de futuro qual que é a tecnologia de blockchain, que não é fácil de entender. Quando muito a gente consegue dizer, é dinheiro eletrônico, é o Bitcoin que eu já ouvi em algum lugar. Eles vão dizer que sim, também é isso. Mas que, basicamente, o futuro do dinheiro vai passar por aqui. E o futuro do dinheiro significa o futuro da confiança. Aonde uma plataforma com base em tecnologias de blocos vai juntar para sempre quem produz algo com quem precisa consumir aquele algo. Sem intermediários, que é onde a maioria das vezes a gente tem os abusos de ganância. Então, eles vão afirmar com bastante certeza que, embora ainda não tenhamos todas as usabilidades 100%, ela vai mover a gente da economia da ganância para a economia da confiança. E aí, um ativador de futuro, apaixonado por tecnomagia, vai dizer que computação quântica provavelmente é a sua favorita, por hora. Ele também vai ser honesto o suficiente para dizer que não sabe todas as possibilidades de uso, porque é muito embrionária ainda. Mas ela, de verdade, vai mover a gente do binarismo, da computação atual, que é o 0 e 1, para a computação probabilística, que é qualquer coisa entre 0 e 1, inclusive 0 e 1 ao mesmo tempo, e eu sei que é confuso. Mas imagina que ela em nada se parece um computador. A gente vai ter que reaprender o que é isso. O que vocês estão vendo na foto é, de fato, um computador quântico. Ele mais se parece uma obra de arte. Ele fica dentro dessa geladeira, com 16 camadas de proteção, a menos 272 graus Celsius, um grauzinho acima do zero absoluto, para que a computação que acontece no nível subatômico não seja interferida, seja pelo o campo eletromagnético dos nossos computadores e celulares, ou dos nossos corações. Sim, é muito poder. É um avanço tecnológico sem precedentes na nossa história. E a gente precisa tomar responsabilidade por esse momento. Porque hoje, do jeitinho que está, elas ainda não estão todas maduras. Tem o tal do mantra dos 20 anos. Em 20 anos elas vão estar todas maduras e conectadas. Mas hoje, nós já teríamos tecnologia para resolver quase todos os problemas da humanidade. O que a gente não tem ainda é a humanidade. Então, o chamado é para que, nesse processo desses 20 anos, cada um olhe para si e consiga reconstruir a sua melhor versão. Que ative em si essa tecnomagia da melhor versão. Porque quando nas civilizações dos deuses astronautas, alta tecnologia encontrou baixa humanidade, era onde o fim estava próximo, é onde você via a decadência delas. A gente entende sim que a tecnologia em si é neutra como fim, mas ela jamais vai ser neutra enquanto uso humano. Ela pode ser sim a nossa maior conexão e liberdade, ou a maior controle e escravidão da raça humana, e vamos ser cada um de nós, ativando essas tecnologias e esses futuros, os responsáveis para onde ela vai pender. Eu convido a vocês a abandonarem o medo que narrativas como Black Mirror
ou Exterminador do Futuro, ou Matrix, causam na gente, que a gente chama de o efeito Black Mirror, que é juntar o melhor da tecnologia com o pior do humano. Um ativador de futuro que já entendeu que precisamos ressignificar as tecnologias, utiliza o melhor da tecnologia com o melhor do humano. E aí eu escutei uma frase em 2002 do Obama, que traduz o que eu gostaria de falar para vocês. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Não vão haver outros. Esse é um momento incrível para estar vivo, porque está tudo amadurecendo nesse campo tecnológico. E nós estamos amadurecendo profundamente no campo humano. Dá para ver em cada um de vocês olhando para mim agora. E aí eu fui ver se a frase era dele mesmo. E eu descobri que não. Ela também pertence a uma civilização ancestral. Os índios Hopi, lá da América do Norte. Eu decidi, desde aquele verão de 95, mesmo que por puro instinto, que eu seria uma ativadora de futuros desejáveis. E esse é o convite para cada um de vocês aqui. Porque nós somos mesmo aqueles por quem estávamos esperando. Muito obrigada.